chamo Ruane, eu sou uma jovem senhora casada. Eu tenho 2 filhos, uma menina, Maria Sofia, de 11 anos, e um garotinho de 2 anos e meio. Amém? E o meu esposo, Wesley, ele ainda não chegou. Enfim, eu queria, por favor, que a mídia colocasse a nossa declaração de fé, de propósito da igreja. Eu não pedi a eles antes, eu esqueci. Mas se puder colocar isso. Eu queria que você, que está aqui, repetisse comigo. Eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Se você nunca reparou nesse conjunto de frases, nessa frase, conjunto de palavras, comece a reparar a respeito disso. Quanto poder carregam essa frase. E o pastor, ele foi direcionado a trazer essa visão para nós. E hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre amar, diga amar, e alcançar vidas pelo poder do Evangelho. Amém? Amém. O tema da nossa ministração hoje é: o que darei eu ao Senhor? O que darei ao Senhor? Você já parou para pensar o que você pode dar ao Senhor? O que você tem para dar ao Senhor? Se a gente começar a refletir sobre isso, nós temos muitas coisas, para dar a Ele. A nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, o reconhecimento que um dia Ele nos alcançou, nos salvou, nos libertou. Hoje, se você olhar a sua vida para trás, você vai ver, o quanto existem mudanças significativas. O quanto essa palavra, o quanto esse evangelho, ele tem transformado a sua vida. Não é verdade? Mas existe algo precioso que nós podemos dar ao Senhor, que só nós, seres humanos, podemos dar a Ele. E nós vamos aprender sobre isso um pouquinho hoje. Amém? Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia em Salmos. Salmo 116. A partir do versículo 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Essa palavra, quando me saltou aos olhos, ela fala muito sobre salvação. A salvação que nos alcançou. Ele diz: eu confessarei o Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu acredito que quando você foi salvo, você invocou o nome do Senhor. Você entregou a sua vida ao Senhor. Você levantou o cálice da salvação. E hoje você vive uma vida de salvação. O nosso pastor, ele ensina aqui que a salvação é um pacote, como se fosse uma cesta natalina, onde existem vários itens que a gente pode pegar e usufruir. Não é? Cura, libertação na alma, na mente, salvação eterna, sairmos da miséria. Hoje podemos usufruir da riqueza que está disponível para nós. São inúmeras coisas que nós podemos ter acesso através da salvação que nós recebemos. Mas ele fala algo interessante. Eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o povo. Isso me fala, sabe de quê? De que aquilo que eu recebi, eu vou entregar e distribuir
para outras pessoas, para muitas pessoas. Porque se eu recebo um presente maravilhoso, uma cesta natalina, eu quero compartilhar. Principalmente com os que são meus. Não é verdade? Eu quero levar as pessoas que eu amo a usufruir daquela coisa maravilhosa que eu estou usufruindo. Mas diga assim comigo: existem pessoas lá fora que eu nem conheço, mas que desejam usufruir também dessa salvação. E nós estamos aqui nessa terra para isso. Interessante porque eu não combinei nada com o louvor, mas os louvores, eles falavam um pouco de salvação, de levarmos essa verdade, de proclamarmos aquilo que nos alcançou. Porque olha, meus irmãos, se nós estamos aqui na terra, nós estamos para isso. Porque senão a gente nascia de novo e era arrebatado, ia morar com o Pai. Mas o Senhor nos confiou algo. Ele deixou algo para que a gente pudesse fazer aqui na terra. Que é justamente levar essa salvação que um dia nos alcançou para outras pessoas, para outras vidas. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Eu vou ler esse 33 novamente. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse, o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí ele fala no 11: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Jesus, ele esteve aqui na terra. Quem escreveu isso foi Paulo. Mas Jesus esteve aqui na terra pregando o amor, a salvação, o evangelho. Ele, o tempo inteiro, abdicou da sua vida para salvar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas, ressuscitar pessoas. Ele veio cumprir um propósito de nos levar de volta para Deus, num acesso em que Ele é o caminho. Amém? Aí Paulo, ele fala que em todo o tempo, ele não usava dos próprios interesses dele, mas ele fazia todas as coisas que ele pudesse para levar alguns ou muitos à salvação. Aí ele fala: seja meu imitador. Como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. Porque se Cristo viveu fazendo isso, Paulo mostra que estava fazendo isso. Aí ele diz: seja também o meu imitador. Nós não só podemos, mas devemos fazer isso. Amém? Fazer de tudo o que pudermos para salvar alguns ou muitos. Amém? Volta só uma página no capítulo 9. No versículo 16, a partir do 16. Diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizado proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda almas.
E me fiz como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém. Aqui Paulo estava falando, olha, eu me fiz de tolo, me fiz de judeu, me fiz de sem lei. Eu fiz de tudo para que eu pudesse ter acesso ao coração das pessoas e elas pudessem ser salvas. E isso aqui é o que está disponível para mim e para você. Nós podemos usar das estratégias que o próprio Espírito Santo nos entrega para alcançar a vida de pessoas. Amém? Aleluia. Vamos ler só mais um versículo para que eu possa... Marcos 16:15. Aqui, o próprio Jesus falando, eu gosto disso. Eu gosto de comparar as coisas. Lá era Paulo falando. E a gente pode até dizer assim, mas era um homem qualquer. Não, ele era inspirado pelo Espírito. Mas aqui era o próprio Filho de Deus que estava falando. E essa passagem, quando ele fala, é os minutos antes de Jesus subir, depois de ressurreto, e de passar 40 dias com os seus discípulos. E aí ele vai dar um último anúncio. É como se o pastor Chilton estivesse junto conosco e fosse viajar para o sul, para as viagens que ele faz. E aí ele juntou um grupo de pessoas e veio dar as últimas coordenadas do que ele queria que o povo fizesse. Vocês estão entendendo? Jesus, ele fez isso, chamou os seus discípulos e trouxe a última coordenada, mas a mais importante. Aquela que eles não poderiam esquecer. Aquela que deveria ficar arraigado dentro do coração deles. Aquela que era a última imagem e mensagem que Jesus queria deixar gravado no coração dos seus discípulos. Aí ele disse: Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com Deus, com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aqui, depois que eles receberam as instruções, eles foram fazer aquilo que Deus tinha mandado, Jesus tinha mandado eles fazer. E aqui nos mostra que o Senhor cooperava com eles. Eles não faziam sozinhos. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. É Ele que ajuda a mim e a você a levar essas boas notícias que todos os dias nos alcança quando viemos à igreja, quando estamos em casa, ouvindo, alimentando a nossa alma. Essa palavra precisa sair da minha boca e da sua, com o auxílio do Espírito Santo. Porque eu não sei se você sabe, mas eu e você, nós não podemos convencer ninguém da salvação. Mas o Espírito Santo, é Ele que faz esse papel. Só que é necessário que eu e você, a gente se disponha a ir. É necessário que eu e você, nós abrimos a nossa boca para fazer aquilo que nos foi confiado. Eu estava escutando uma palavra de Juliana Borba.
E ela disse assim: Deus, ele se limitou. Deus se limitou a fazer as coisas aqui na terra para que eu e você pudéssemos fazer junto com ele. Veja só, o Senhor, ele não pode salvar ninguém se a gente não for lá e pregar essa palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem ensine, quem fale? Você entende? É preciso uma atitude minha, é preciso uma atitude sua, para que o Espírito Santo ele vá e faça o papel dele de convencer. E aquela pessoa se render. A primeira vez que eu ouvi o plano da salvação, porque eu era católica a minha vida toda, e não era católica de mentirinha, não. Era católica praticante, eu era coroinha pequenininha, lia a Bíblia na igreja. O jornalzinho fazia as leituras. Eu ensinei na catequese. Eu era envolvida, mas eu nunca tinha ouvido o plano da salvação. Essa palavra plano da salvação e todo aquele ensino de que Jesus veio à terra para me salvar. E que ele deixou o Espírito Santo. E que ele abriu o caminho. O véu foi rasgado. Jesus morreu na cruz. Foi ao inferno. Eu nunca tinha ouvido. Eu tinha 18 anos. E quando eu ouvi aquilo, mexeu comigo, com as minhas entranhas. E eu disse: meu Deus, que coisa linda. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Para que o Espírito Santo faça como ele fez comigo. E olha, no dia eu neguei, viu? Eu disse que não ia confessar não, porque eu já tinha Jesus. Mas eu fui para casa e o Espírito Santo, eu costumo dizer, quando eu ministro a palavra para alguma pessoa, quando eu estou evangelizando, eu digo: olha, você vai para a sua casa, eu vou para a minha. Mas o Espírito Santo, ele vai com você. Porque o Espírito Santo, ele comeu o meu juízo. Eu fiquei meditando naquela verdade, naquelas palavras, dia e noite e dia. E eu pegava a minha Bíblia e eu começava a ler. Mas não, era como se nada do que eu soubesse fizesse sentido para tudo aquilo que aquela mulher me falou em poucos minutos. E aí, um belo dia, depois de uns 2 meses, viu, eu fui relutante. Eu me ajoelhei no meu quarto. Eu disse: Senhor, se tudo que eu vivi daqui para trás, com você, porque eu acreditava que eu tinha, e a gente tem relacionamento, mas receber o Espírito Santo dentro, entregar a nossa vida para os céus ouvir, para o reino do Espírito ouvir, que nós estamos nos entregando a Deus, é diferente. Porque quando eu fiz aquela oração, chorando, ajoelhada no meu quarto, sozinha, e eu fiz do meu jeito, depois daquele dia, eu não era mais a mesma. Quando eu lia a Bíblia, parecia que as palavras, elas faziam um total sentido para mim. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo, ele entra dentro de nós. Ele muda a nossa natureza humana para a natureza divina. Ele coloca a centelha divina de Deus dentro de nós. E, meus irmãos, como é importante a gente fazer isso com as pessoas. Levar essa verdade que muda a vida e o destino de pessoas. Porque mudou o meu. Eu poderia estar em tantos outros lugares. Mas eu estou aqui. Com a minha família rendida ao Senhor. Com a minha vida entregue ao Senhor. Porque um dia uma pessoa se dispôs a falar desse amor para mim. Vamos continuar. As pessoas, elas estão aí fora, perdidas, machucadas, com almas feridas, depressivas, desejando suicídio, doentes. Quantas doenças.
morrendo cedo, se prostituindo, se drogando. Quantos destinos completamente longe da vontade de Deus. E eu e você, nós precisamos ter um olhar para isso. Um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia para as pessoas lá fora que não têm o que eu e você têm. Que não conhecem o Deus como eu e você conhecemos. Os atributos de Deus. Não conhecem que Deus é bom, mas elas conhecem por aí que Deus é ruim, que Deus coloca doença. É Deus que é assim mesmo. Não. Mas eu e você é quem precisamos ir até essas pessoas. Tem pessoas da nossa família, do nosso convívio, que precisam ouvir essa verdade e a gente se cala. E a gente se nega a orar e interceder por essas pessoas. John Wesley, ele falou uma frase que eu gosto muito. Ele disse, olha, Deus não faz nada na terra se ninguém não orar. Os anjos, eles não vêm à terra para convencer pessoas se alguém não orar. Os anjos não podem ministrar essa verdade, esse plano da salvação, esse amor verdadeiro que um dia nos alcançou. Porque Deus deixou para nós, filhos, fazer isso. E Jesus, quando ele fala, ide, ele não diz, olha, se você tiver um tempinho, vão lá e pregue o meu evangelho. Mas ele não disse isso, ele disse, ide. Ele deu uma ordenança. Ele deixou uma ordem. Ele deixou um propósito. A gente fala muito sobre propósito, né? Nesse tempo. Todo mundo fala de propósito. Eu quero descobrir meu propósito. Eu tenho um propósito. A gente tem mesmo. O propósito de levar pessoas para Jesus. O propósito de vidas serem alcançadas. De presentear ao Senhor com vidas. Mas o Espírito Santo, ele faz a parte dele, ele tem feito. A gente fala muito em avivamento. O mover existe, as conferências estão aí. Nós estamos em um ministério que o mover do Espírito é tão grande. As aulas de remas estão cheias. Existem conferências, escolas de ministros, de missões, para propagar mesmo esse evangelho. Só que só se envolve quem quer. Só estuda quem quer. Só vai quem quer mesmo. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele vai fazer. Porque Deus deseja mesmo que pessoas sejam alcançadas. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Ele vai se mover, independente da gente querer se levantar dessa cadeira ou não. Porque ele vai pegar junto com aqueles que querem fazer aquilo que foi confiado. Você entende? Mas eu te pergunto, você vai querer ir? Você quer se envolver? Você quer fazer parte disso? Porque, olha, tem uma oração que eu faço ao Senhor já faz um tempo. E eu tenho convicção de que eu vou viver ela. Eu digo, Senhor, quando eu chegar no céu, eu quero que você me chame à parte e você me mostre, olha, essas pessoas foram salvas através da sua vida. Eu quero. E eu oro por isso. E eu faço por isso, dentro das minhas limitações. Eu poderia e devo fazer ainda mais. Mas eu quero isso se cumprindo na minha vida. O Senhor, ele nos diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal para dar gosto à vida das pessoas. Como eu falei, pessoas ansiosas, depressivas, tristes,
sentem aos montes. E o que eu e você estamos fazendo? Luz do mundo. Luz para iluminar. Luz para brilhar. Luz para você chegar nas trevas de alguém e trazer um esclarecimento daquela prisão que ela está. Ela não sabe que está numa prisão. Você entende? Porque a Bíblia fala que Satanás cegou os olhos do entendimento dos incrédulos. E somos nós que tiramos as vendas com a verdade do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Eu falei, não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Mas somos nós quem precisamos ir. Somos nós que precisamos tirar um tempo para se envolver mesmo nos grupos de evangelismo. Ir mesmo para você ver como Deus está agindo e operando. E você querer e desejar fazer parte disso. Porque quando nós nos envolvemos com essas coisas, algo dentro de nós, ele começa a ferver, a ativar. Porque o Espírito Santo não está dentro de nós. Você precisa desejar, fazer uma oração, pedindo estratégia ao Espírito Santo para alcançar a vida de uma pessoa que você deseja muito entregar a Deus, levar a salvação para essa pessoa. E você contemplar e ver o agir do Espírito Santo movendo no sobrenatural, porque Ele quer responder a sua oração, porque Ele quer alcançar aquela pessoa. Mas só experimenta disso quem faz, entendeu? Só experimenta dessas coisas quem tem a disposição, o posicionamento de ir. O povo também fala muito hoje em dia de posicionamento. Pois é necessário mesmo se posicionar. É necessário mesmo colocar os nossos joelhos no chão. Senhor, me dê estratégia, Espírito Santo. Eu queria alcançar tal pessoa da minha família. Ele vai dar. Ele vai mover situações para você ter um encontro com essa pessoa. Porque eu já experimentei disso. E Ele faz. Ele quebranta o coração das pessoas. Quando a gente vai levar a palavra, aquela pessoa já está derretida. Ele faz isso. Porque, entenda, é interesse dele que as pessoas sejam salvas. Não podemos ser egoístas e olhar só para nós. Mas precisamos ampliar a nossa visão e querer o que Deus mais ama. Vidas. Pessoas. Ele não está nem aí para raça, cor, classe social, o pecado que cometeu. Ele ama a todos. A gente é que faz essa diferença. Mas Ele tem interesse em todos. Diga, Deus ama a todos. E eu preciso aumentar o meu amor por essas pessoas. E não é errado não você orar assim não. Porque a gente já recebeu uma medida de amor, não é verdade? Mas eu oro, Senhor, faz aumentar o meu amor pelas pessoas. Faz eu olhar para as pessoas com compaixão. E acredita, irmãos, acontece. Acontece. Das pessoas chegarem e olharem e falarem, olha, eu estou vendo o amor na sua vida. Você é diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele não quer alcançar as pessoas. Ele não quer alcançar as vidas. Então Ele faz. Ele vai fazer. Amém. Aleluia. Então eu queria te perguntar. O que você quer dar ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor daqui para frente? Diga vidas. Diga, Senhor, eu quero te dar vidas. Fale com convicção, irmãos. Senhor, eu quero te dar vidas. Amém. Fica de pé.
Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigada, Espírito Santo, porque você é o maior interessado nessas verdades entrarem no meu coração e no coração dos meus irmãos. Ó Senhor, você tem pressa que nós nos levantemos com ousadia, com intrepidez, para alcançar mesmo as vidas, as pessoas. Quantos planos e projetos o Senhor tem para essa igreja, para esse lugar. Oh Senhor, mas eu sei que você precisa de pessoas com o coração alinhado ao seu, de pessoas que desejam mesmo ter experiências com você, de buscar vidas, de resgatar almas, de ser movido na compaixão e no amor. Oh Espírito Santo, eu oro para que você possa agir no coração dos meus irmãos, no meu coração, movendo e se movendo com essa palavra. Eu preciso ganhar vidas, eu preciso alcançar vidas, eu preciso ter compaixão por vidas, eu preciso desejar as vidas que o meu Pai deseja. Oh Espírito Santo maravilhoso, é você que faz, é você que convence. Oh Espírito de Deus, obrigada, porque a obra é sua, porque as vidas são suas. Obrigada, Espírito Santo, porque pela graça da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho ministrado, nós veremos pessoas motivadas, levantadas nesse lugar, a alcançar ainda mais e mais vidas, a desejar ainda mais e mais pessoas, a se mover a orar por pessoas, a se mover a sair do seu lugar e alcançar pessoas. Oh Espírito Santo de Deus, maravilhoso, é você que convence, você é o nosso conselheiro, você é o nosso ajudador, você é o nosso professor por excelência, você é aquele que faz, independente de nós. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por isso. Ora em outras línguas, por favor, irmãos. Ora em outras línguas. Ativa dentro de você. Shodra mandre bere basini bihara masura mandre bere ramasere lavara mandre bedra mararabar. Kotere behere masuria. Shode bere bere lamara lamasere bere ramasura para lamar. Oh, yandara masura. Ora com fervor. Ora com posicionamento, ora com intenção. Talvez você esteja aí pensando: Espírito Santo, eu não tenho esse desejo pelas vidas, mas eu quero ter. Eu quero ter. E o Espírito, Ele vai fazer em você. Ele vai inundar em você. E pode ter certeza que você não vai ser mais o mesmo. Você vai se ver orando por pessoas. Você vai se pegar querendo se envolver em grupos que saem para alcançar pessoas. Porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você e opera em você para isso. Eu queria convidar, por favor, aqui. Eu tenho aprendido que quando a gente traz uma palavra de poder, a palavra do Evangelho ministrada, nós recebemos uma porção de Deus, uma medida. E nós podemos nos posicionar em fé, fazendo uma oração, ligando aqui na terra coisas que precisam ser ligadas no céu, dentro de você. Talvez você esteja aí, você esteja se sentindo dessa forma, dizendo: eu quero mais vidas.
eu quero alcançar pessoas. Eu quero me mover de uma forma maior, com compaixão pelas pessoas. Eu quero, Pai, ter a experiência de colocar as minhas mãos sobre um enfermo e eu ver ele sendo curado. Talvez você esteja aí dizendo: Pai, eu quero pregar a tua palavra, falar do teu amor, o que você tem feito na minha vida para alguma pessoa, e eu ver ela sendo salva. Vem aqui para a gente orar. Vem fazer um contrato com o Senhor. Vem fazer um posicionamento diante de Deus e diante dos homens, de que você deseja algo mais profundo em Deus com relação às vidas.